Oi. E aí? Você virou aquilo que você queria ser quando crescer? Essa é uma pergunta que eu me faço muitas vezes, de tentar entender se é isso mesmo que eu me tornei. Gatinho ali. Gatinho. Não? Nada simpático esse gato. Peraí. Esse é um A380 da Emirates. É um avião maravilhoso. E aí, vocês se tornaram a pessoa que vocês queriam ser quando crescesse? Eu faço essa pergunta pra mim mesmo sempre. E a resposta é óbvia. Eu não me tornei a pessoa que eu quis ser quando cresci. Porque justamente pelo fato de crescer. Quando eu era pequeno eu tinha respostas muito claras e assertivas quando me perguntavam: o que você quer ser quando crescer? E eu lembro que eu falava, primeiramente, né, na minha começo de infância, eu falava assim: eu quero ser bombeiro. Eu achava bombeiro um bagulho da hora pra caramba. Eu achava, tipo, emocionante, desafiante, você entrar no meio do fogo e daí você salvar vidas, né? Eu achava isso altamente interessante, assim, altamente relevante, né? Salvar vidas, ser esse tipo de pessoa. E depois, com o tempo, foi mudando. Depois eu queria ser, quando crescer, jornalista, porque eu achava que o jornalista era só aquela galera que tava na Globo, né? Que tava apresentando o Jornal Nacional. Eu achava um negócio muito legal de aparecer na TV, de informar. E eu via, né, as notícias que mudavam o dia a dia, mudavam a vida das pessoas, né? A gente era transformado pelos noticiários. Eu falava: nossa, não, eu quero ser jornalista, quero me comunicar, eu quero estar na frente da TV e tal. E depois foi mudando, com o tempo foi mudando, a vida foi mudando, as coisas foram mudando. E as respostas sempre eram do que eu queria ser quando crescer, relativo à profissão, como se a profissão fosse o objetivo final da minha felicidade. E isso é um negócio que me faz refletir hoje, porque minha felicidade ela tem que estar atrelada ao meu emprego, à minha formação, à área profissional que eu atuo. Por que a minha felicidade tem que estar atrelada a isso? Por que meu objetivo final do que eu quero ser quando crescer é isso? É uma profissão. A gente está sendo reduzido a uma profissão. E aí eu fico pensando, quem sonhou em ser datilógrafo na minha época, que não existia computadores, hoje existe, né? Essa profissão acabou e várias outras profissões acabaram. Não que eu acho que datilógrafo seja uma grande profissão do sonho. Os arara. Aqui tem periquito também, que são todos importados. Anyway. Mas não que datilógrafo fosse uma profissão que as pessoas sonhavam em ter, mas é uma profissão que acabou. Se alguém um dia sonhou em ser um datilógrafo, não vai ser mais. E acabou o sonho da pessoa. E eu acho isso muito triste, muito complicado, a gente se definir e se resumir a uma profissão, quando na verdade a pergunta certa não deveria ser essa. Não deveria nem ter pergunta do que você quer ser quando crescer. Hoje eu sinto que a resposta, independente da pergunta, seria: eu quero ser feliz. E a felicidade, ela não é um produto da sua profissão, da sua carreira. Claro que isso traz felicidade e realização, porque são coisas que você conquista. Mas é só uma das coisas que você pode conquistar. Você também pode conquistar um relacionamento, você pode conquistar filhos, você pode conquistar, além da sua carreira,
coisas materiais, mas você também pode conquistar experiências, viagens, mudança de vida. Então isso é algo que eu tenho refletido bastante. Será que eu me tornei aquilo que eu quis ser quando crescer? Ou será que a minha felicidade ainda está atribuída às minhas realizações profissionais? É algo que a gente tem que pensar e refletir. Quem que nós somos hoje? O que a nossa vida é? Somos só um profissionais? Somos só uma carteira de trabalho? Um CLT? Ou talvez uma empresa que a gente empreendeu? Nós somos criaturas tão complexas, tão cheias de ambições e sonhos, mas a gente se reduz apenas ao que nos diz, ao sentido produtivo da vida. Nós só somos algo ou só somos alguém quando nos tornamos produtivo para o mercado. Então essa reflexão que eu tenho feito faz muito tempo, do que eu me tornei, do que eu sou e do que eu quero ser. E talvez a resposta seja: eu quero ser feliz. Agora, como eu vou buscar essa felicidade? E o que determina a minha felicidade? São valores que mudam. O que era felicidade para mim quando eu tinha 5 anos de idade não é mais a felicidade que eu tenho aos 38. O que é a felicidade que eu tinha aos 22 também não é a felicidade que eu tenho aos 38. Então, correr atrás do vento, buscar dessa felicidade. Oi, tudo bem? Tá gravando? Oi! Então, voltei da rua, aproveitei o sol. Por que a gente precisa ser alguma coisa para poder crescer? Esse é um questionamento que eu me fiz, na verdade, aos 20 e poucos anos. 20 não, 19 anos, 20 anos, quando eu tava na faculdade. Por que a gente precisa ser alguma coisa, né, para poder de fato crescer? Porque a gente bota como condicional que o crescimento ele é atribuído a uma profissão, a uma carreira, que a gente define a nossa vida e como ser algo para poder crescer. Ser algo. O que você vai ser, né? E muitas vezes a gente tem essas respostas na nossa mente, na nossa vida, na nossa alma, de que eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser escritor, eu quero ser N coisas. E aí, de fato, quando a gente é aquilo que a gente quer ser quando crescer, quando a gente se torna aquilo, a vida parece perder um propósito, né? Porque se o nosso único propósito é nos tornar um profissional, quando a gente atinge aquilo, saber o que quer fazer da vida, sem saber o que é a vida de fato, né? A gente cresceu, se tornou aquilo que a gente queria, mas a gente nunca pôde ser outra coisa, né? E quando a gente às vezes descobre que aquilo que a gente queria ser quando cresceu não era exatamente bem aquilo que a gente de fato queria ser, a gente cria uma grande frustração em relação a isso. Então hoje a gente vê muita gente que sonhava em ser doutor, sonhava em ser médico, sonhava em ser mil coisas, se tornou aquilo e se frustrou. Porque o objetivo final da nossa vida era se tornar algo relacionado à profissão. E a gente escolheu e optou por se tornar um produto ao invés de se tornar pessoas. E essa é uma pergunta que eu faço e sempre fiz, é um questionamento que eu sempre fiz e que ajudou a pautar muita coisa na minha vida. Por que ser feliz nunca foi uma opção para o que a gente gostaria de ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Eu hoje responderia, se eu voltasse a ser criança, que eu quero ser feliz. Lógico que a felicidade é algo que a gente alcança de várias formas, dependendo de como a gente cresce, ou dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Pra trás e penso, poxa, eu sonhei em ser tanta coisa e eu deixei de ser isso pra me tornar uma pessoa produtiva. Quando, na verdade, o que eu queria sempre ser é ser feliz. Eu sempre quis poder viajar, conhecer o mundo,
conhecer as coisas, conhecer culturas diferentes, comidas diferentes. Quando criança eu gostava disso. Por ser filho de militar, a minha vida inteira foi se mudar de cidades, né? Então eu conheci muitas coisas, muitas comidas e eu adorava isso. Claro que era sempre horrível você ter que se mudar de fato e deixar tudo pra trás e recomeçar. Mas a minha vida foi feita disso. E eu me acostumei. E a um certo ponto eu passei a amar isso. Continuo perpetuando isso, eu continuo me mudando. Já me mudei de país 2 vezes. Pretendo, não quero ficar em Londres pra sempre. Pretendo ir para outros lugares também, morar em outros lugares, ver novas coisas, não só ser turista em alguns lugares. Eu quero ter experiências de outras cidades também. Eu olho para mim mesmo e penso, poxa, eu poderia ter sido tantas coisas. Eu deixei de ser tantas coisas, né? Eu olho pra minha parede atrás de mim e eu vejo, poxa, eu queria ter sido um músico, mas de formação, né? Mas é aquela coisa, música não dá dinheiro. Quer dizer, a não ser que você seja um cantor mainstream aí, apoiado por, né, um setor da economia. Música não dá dinheiro. Eu queria ser artista, mas artista não dá dinheiro. E eu deixei de ser várias coisas porque não dava dinheiro, não trazia sucesso, não trazia status. O que eu encontrei que trouxesse o mínimo daquilo que eu sempre sonhei em ser quando eu cresci, que é mexer com arte, mexer com coisas artísticas, de cunho artístico, explorar o meu lado criativo, né? Continuar sendo a criança que eu sempre fui e explorando isso, eu me encontrei no design, que é onde agrupa um pouco daquilo que eu sou, mas não na totalidade. Então, hoje, com a minha profissão, eu ainda me sinto incompleto, porque eu não me tornei aquilo que eu queria ser quando crescer. E isso é uma coisa que me faz refletir. Eu condicionei a minha felicidade e os meus objetivos a uma profissão, quando na verdade, hoje olhando pra trás, eu olho pra mim mesmo e falo, não, eu não queria me tornar um artista. Eu queria ser uma pessoa que tem o poder de transformação. Porque isso é a arte, né? É você pegar algo cru, algo material, algo da natureza e transformar em uma expressão, em uma forma de expressão. Quando eu crescer, poder me expressar melhor, poder me comunicar melhor, poder traduzir sentimentos em objetos, traduzir sentimentos em formas, em cores e até sabores. Eu deixei de ser isso para poder se tornar algo produtivo para o mercado de trabalho, para me tornar algo relevante para a sociedade. E eu não estou dizendo que a gente não tem que se tornar irrelevante para a sociedade. Eu acho que é importante a gente ser relevante, construir e contribuir para a sociedade. A gente vive em sociedade, a gente não vive em isolamento, né? E quando a gente teve que se propor viver em isolamento, foi terrível, porque nós somos seres sociais, né? E eu não critico isso, eu não condeno a gente ter uma utilidade, mas existe uma grande diferença entre ser e ter. Você tem uma utilidade, eu sou apenas um objeto que só possui valor a partir do momento que eu sou útil. Tenho utilidade, eu sou tudo que eu sou, uma construção enorme disso, e além disso eu tenho uma utilidade para a sociedade. É diferente entre ser e ter. Você ser um objeto ou você ter um objeto, né? Você ser útil ou você ter utilidade. Porque quando as pessoas deixam de ter utilidade, elas se tornam descartáveis. A gente vê isso com o etarismo, né, acontecendo na sociedade. A gente vê isso com as pessoas vão ficando velhas, né? E é um caso que eu estou ficando velho e vocês também que são mais jovens estão ficando velhos. E vocês vão sentir isso na pele, o etarismo. Poxa, a pessoa se tornou velha, ela deixou de ter utilidade, de ser útil. E como se isso fosse a única função e o único papel na vida da pessoa, ser útil. Ao invés de só ter utilidade, quando a pessoa pode ser muito mais do que isso. E daí também ressignificar o que é utilidade. Quando você é mais, quando você é uma pessoa além de... né, quando você é uma pessoa e tem utilidade, você pode ressignificar também até a sua utilidade, ao invés de você só servir para cumprir um certo papel social. Quando você só serve para cumprir um certo alfinetinho num papel da sociedade, né? Então, esse é o poder de você entender a diferença de ser e ter. Eu não tô olhando pra câmera porque eu tô olhando pra janela, tem uns pássaros muito bonitos voando. E tá uma tarde muito bonita, né? Enfim, deixa eu pegar isso aqui e mostrar. Olha que beleza aqui. Olha que beleza que tá. Bonito. Minha janela tá imunda.
A grande diferença entre você ser e ter, né? Quem é você? O que você tem ou o que você é, né? Você é aquilo que você tem ou você é aquilo que você construiu durante a sua vida? Você é uma pessoa que, eu tenho uma Ferrari, eu tenho sei lá, um iPhone novo e você se reduz a isso, ou você é uma pessoa que viaja, que lê, que aprende, que sonha, que chora, que ri, que sente amarguras e que cura os outros, mas também machuca os outros? Você é um ser humano ou você é apenas só mais um processo no sistema? Ou você só é mais uma roda dentada na grande máquina que é a sociedade? Então essa reflexão, né, que eu deixo pra mim, que eu deixo gravado. Por que ser feliz nunca foi uma opção? E por que eu deixei de ser tantas coisas quando eu cresci? Então, o meu grande ponto é: seja feliz, busque felicidade, busque ser algo, não ter algo. Busque ser um ser humano, não ter uma função, não ter uma profissão, não ter uma carreira. E com isso eu me despeço. Tchau!